Ela Então de palavra é com ela mesmo. Tá então acostumada, vamos começar com o militante. tema. E aí, mãe Flávia? Essa questão de sacerdote, de selfie, tá assim facinho? O que a senhora acha hoje em dia? Ser sacerdote tem que se saber sentar no trono ou é somente um posto? Bom, boa noite a todos e todas, Iboruibó, Boxê, Saravá. Licença para falar para a cabeça de vocês. A gente tem que pensar, quando a gente fala de selfie, que existe um gigante opositor que tem uma concessão pública de canal de televisão, né? E que eles estão lá, expondo seus líderes religiosos às custas do nosso dinheiro. Acho que eu gosto sempre de refletir isso, né? Eles têm um canal de televisão. Se a gente tiver filhos, nossos filhos estão na nossa casa, paga com o nosso dinheiro, e entra uma mensagem evangélica atropelando ali uma criança. Há pouco tempo eles tinham um desenho animado, né? Então a criança, tadinha, vai ali, vendo aquilo ali, nem sabe que tem uma mensagem religiosa. Então, nesse sentido, entendendo que hoje a mídia ela pode dar um suporte muito grande para pautar um debate religioso ou não, a visibilidade ela é importante. Acho que a grande questão é como a gente usa essa visibilidade, né? Qual que é o conteúdo que a gente tem para oferecer. Se você parar para observar o que a gente... Se entrar de cara na internet, procurando qualquer tema ligado à afro-religiosidade, você não vai ver coisa boa de imediato. Verdade. Não vai ver, né? Inclusive, posso mencionar aqui um fato que foi muito estarrecedor para mim. Quando o Supremo Tribunal Federal ele foi acionado para proibir o abate... Não, obrigada. O abate religioso, doutor Edio da Silva, doutor Ogan, doutor Edio, benção. Eu sou fã do doutor Edio. Meu amigo de longa caminhada, né? Eu fui uma das lideranças convidadas para ir a Brasília, e as nossas mais velhas naturalmente entraram e as mais novas não entraram naturalmente. Então entraram nessas abases e tal. Chegou lá, qual foi a prova que o Congresso usou contra nós? Né? A bancada evangélica que nos acusava de pedir a interrupção de uso ritualístico de animais dentro das tradições afro. Foi usado uma série de vídeos pegos no YouTube, na internet, de animais que não deveriam estar sendo expostos dentro do espaço sagrado, e aquilo ali foi usado como prova. As mais velhas quase tiveram um troço, quase infartou, foi uma coisa horrível, porque existem coisas que estão sendo postas na mídia que não deveriam ser postas, e existem pessoas que estão falando coisas que não deveriam estar falando, existem pessoas que estão em lugares de visibilidade, às vezes com 1 milhão de seguidores. Ou mais. Às vezes as pessoas falam assim para mim: mãe Flávia, a senhora conhece fulano, conhece Beltrano? Eu de verdade não conheço. Mas tem não sei quantos milhões de seguidores, mas eu não conheço, porque certamente não aparece para mim, porque não é um conteúdo que me interessa. E tem muito oriburucu, né, mãe Flávia? Muito, 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 muito. Então, assim, enquanto eles têm uma concessão pública de canal de televisão para colocar lá a liderança deles, a gente não tem, né? Muitos de nós vamos fazer esse esforço aqui de ter o nosso podcast, como vocês estão fazendo aqui, como eu também tenho as minhas redes, e nem sempre, né, o macumbeiro está interessado de verdade em ouvir conteúdos educativos, pedagógicos, instrutivos. De verdade. Eles estão interessados em visibilizar, assim, falando bem a grosso modo, com toda a tranquilidade, que sou uma babá de Umbanda há 26 anos, a pombogira. Há pouco tempo, inclusive, um podcast que eu fiz, eu acho que a pombogira agora não tem mais cavalo mulher, não. Eu acho que só tem cavalo homem, porque é um mundo de... E assim, muito tranquila que eu estou falando desse lugar. Mas é umas coisas assim, festa da pombogira, que é festa não sei aonde, é festa não sei o quê, umas veículo coisas, tal, com modo de transporte tal. Me parece, Verdade. me dá uma certa sensação de que aquela pessoa tem uma frustração de não ter feito uma festa de 15 anos, uma festa de debutante, sabe? Então, assim, a gente é muito preocupante o que está acontecendo. Então, eu acho que o sacerdote ele tem que ocupar um lugar de visibilidade, ele tem que pautar debates, ele tem que ter opinião política, ele tem que saber se posicionar a favor ou contra do aborto e por quê, e tem fundamento dentro da religião. Tem fundamento. Então, Flávio, a grande questão quando a gente fala, né, da era da selfie, né, a sociedade da informação, porque, veja bem, se você usou como exemplo essa questão no STF, a famosa faca de dois gumes, né?
O que nós vemos na internet de grupos, comunidades e programas que ridicularizam as religiões afro-brasileiras e muitas das vezes até mesmo promovidos por praticantes das nossas religiões, é uma coisa horrorosa. É muito feio. Eu costumo dizer que nós não precisamos do crente intolerante contra nós, porque a nossa turma que atira para dentro do quartel é uma turma que atira bem demais. Muito. Eles são muito bons de tiro. Então isso é muito ruim contra nós. Na verdade, quando a gente está aqui nessa luta, né, de trazer para um programa como esse nosso pessoas como você, é porque a gente quer tratar exatamente de levar qualidade para o nosso público. Sim. Porque o povo que gosta da polêmica pela polêmica são os que o Ofanje falou, tem mais de 1 milhão de seguidores fácil. Sim. E na maioria das vezes os seguidores não são nem da nossa cultura. Religiões, mas verdade. Assim, sabe? É porque ridiculariza, é porque faz graça com a religião, é porque bota o sacerdócio no chão, né, no chinelo. Sim. Então a gente precisa realmente levar isso tudo com muito respeito e muita seriedade, não só aqueles e aquelas que nos antecederam, mas as pessoas que fazem um trabalho muito sério. Sim. E que muitas das vezes não têm nem condições e nem sabem usar essas ferramentas de informática que a gente tem acesso hoje em dia. Mas tem muita gente boa fora dos radares, né, da telecomunicação. Tem muita gente boa fazendo bons trabalhos sérios, e que precisam ser valorizados, que precisam ser reconhecidos. Isso que a gente tem que fazer esse esforço para estar trazendo. E lembrando também, né, que hoje um produto como esse aqui, ele está imortalizado. Então a gente está imortalizado. Exatamente. Isso daqui a gente pode nascer, morrer, renascer, morrer, e a gente vai se ouvir em outro corpo, né, com esse conteúdo. Então as próximas gerações que vão cultuar o orixá, seja dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro de Ifá, vai ter acesso a isso aqui. Então, às vezes, a gente tem uma sensação que está fazendo uma coisa pequena, mas não, é uma tecnologia, né, do nosso pai Ogum, de Exu, muito forte. E a gente tem que conseguir colocar esse conteúdo, porque na minha época não tinha um programa para eu poder ouvir e tirar dúvida. Agora, se eu ligasse a televisão, tinha lá o canal da Igreja Católica, a missa entrava na minha casa todo domingo. Não sei se você querer ver. De verdade. E aí, falando do lugar como sacerdote, eu estava até conversando com Flávio e Flávia, engraçado. Conversando com Flávio Aragão a respeito do ego. As pessoas estão muito mais preocupadas com o ego, mãe Flávia. Ele estava falando assim, você já tem o título de Olu. Eu não me considero nem babalaú ainda, porque eu acho que a estrada que a gente tem para percorrer ela é muito grande. E quando a gente cai no afã de querer ser, de demonstrar ser, a selfie ela se torna extremamente prejudicial. Não é porque eu tenho título que eu vou usar dele. Ainda que não tenha merecimento. Título eu tenho. Eu iniciei até hoje 8 babalaús, já tem 3 anos que eu não inicio mais ninguém. Por que eu não inicio mais ninguém? Porque, infelizmente, a qualidade do que está se entrando para dentro da nossa cultura de Faoromilá, ela não está das melhores. Porque hoje, por exemplo, o tema tem muito a ver com isso, mãe Flávia. Sabe, o Aragão? A primeira coisa que o Alaô faz quando é sair do Ibodu de Fá é arrumar um problema com o sacerdote dele. De Porque verdade. ele já sai com o título, mãe Flávia. Já sai com o título, Aragão. É diferente de vocês, por exemplo, são sacerdotes de orixá e passaram pelo candomblé, que amassa quiabo até 7 anos para ganhar um posto e ainda assim continua estudando para ter conhecimento. Você faz IFA, você já sai com o título na mão, já tem o diploma de doutor, ainda que você de nada saiba. E aí a primeira coisa que a pessoa faz é pintar a parede. Olu ou fulano de tal. Aí bota um desenho que escolhe, de bom gosto, e começa a posar com uma porção de afiliado perfilado um ao lado do outro, mesmo Você sem falou saber isso de mojubá. coração, porque a câmera filmou perfeitamente a veia subindo assim. Não, é que na verdade aí já começa a questão da pessoa se promover, né? Da autopromoção e do aproveitamento errado dessa tecnologia que o Ogum nos dá. Verdade. Que é, ao invés da pessoa utilizar
aquele meio, aquele canal, para poder transmitir conhecimento, para poder transmitir palavras seguras, mostrar um caminho seguro para quem está vindo de fora, ele está se autopromovendo, porque, infelizmente, ainda hoje, os olhos estão comandando o homem muito mais do que o ori. Então, as pessoas se encantam por aquilo que vê, e não pelo conhecimento real. Isso tem se tornado problemático. O Mãe Flávia, o Aragum, o meu tio Márcio. Por quê? As pessoas estão numa corrida que, dentro da minha concepção, é descabida, sem preparo, apossada de um título, senta na cadeira, tira selfie, mas não tem um pingo de preparo ainda. Então eu vejo sendo cometido hoje diversos crimes espirituais, onde as pessoas estão pensando apenas em insuflar o próprio ego ou eventualmente está enchendo o bolso de dinheiro, porque o brasileiro ele tem uma característica muito boa. Mas ele é religioso e ele é espiritualista. Então a espiritualidade é um gancho que pega muita gente. Aí você vê, por exemplo, Flavinho, Babalaô, eu não consigo entender, mas Flávio. Babalaô, pai de santo, Ogã, mãe de santo, que quer que seja, que está numa função, sai branquinho, cheirosinho. Porque eu conheço gente velha de santo que limpa cabrito, que limpa não sei o que faz não sei o que, a mãe de santo tá com a barra da saia suja de sangue porque foi ela que fez o sacrifício do animal. Eu vejo as pessoas trabalhando, laborando, e tem gente que tá o tempo todo, eu vou para o evento tal. Tem que ter o evento, tem que ter as caminhadas, tem que ter a passeada, mas tem que ter também um equilíbrio, que é o que eu vejo no que você faz no dia a dia. Eu sou testemunha pessoal e particular disso. Mas existe uma particularidade disso, desculpa cortar o senhor, é que na maioria das vezes essas pessoas que estão fazendo Fala o microfone eventos, assim, mas isso aí. As pessoas que estão fazendo muito evento aí fora, elas não estão em função dentro da casa de santo. Elas não têm tempo para função na casa de santo. Então não tem tempo para sujar o pé com egé, da poeira do próprio quintal, entendeu? Dali de depenar uma galinha, ensinar o filho de santo a enrolar uma caçá. O babalorixá ensinar o filho de santo a enrolar uma caçá. Verdade. Entendeu? Mas ele está lá no evento. Ele está na fotografia lá fora. Está lá no honoris causa, né? Está lá no honoris causa e outros eventos que tem por aí. Falei sem querer. A veia subiu. Não, mas é bem interessante, é isso que eu queria complementar o que vocês estão falando. É muito interessante porque o tema, ele fala o quê? O que é o ser sacerdote? É o quê? Bem, vamos começar com a Yayá, né? O que é ser sacerdote? Porque... Ser sacerdote é ser gentil e cavalheiro. Primeiro as mulheres. Não, é porque... Vê se a senhora vai entender, Iá. Ser sacerdote, no meu entendimento, é chorar, é sofrer. É você estar lá pegando o negativo da pessoa para limpar aquela pessoa. Você está se dedicando por uma pessoa que você sabe que pode ser amanhã ingrata com você. E você mesmo assim, porque você está ali, a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo. O mundo a gente não muda. Mas a gente tenta mudar pelo menos o nosso mundo ali, ó, aqueles que estão perto da gente. Então, hoje, o que é ser sacerdote? A gente tem que lembrar que tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Acho que as pessoas toda hora esquecem disso, né? Então, imagina que você está olhando o planeta e você está vendo 8 oris, 8 cabeças, né? Inverte, olha de baixo para cima. Quando eu estou aqui no Aie, eu olho para o céu e vejo estrelas. Algumas brilham, outras não. Algumas eu visualizo, outras não. Mas estão lá. O fato de eu não as enxergar não significa que elas não estejam lá. Verdade. Mas algumas têm luz o suficiente para brilhar. Mesmo com toda a luz elétrica, né? Ela está ali, ela imponentemente a luz dela brilha. O sacerdote, ele deve ser essa estrela, ele deve ser essa luz que lá de cima, o Olodumare olha e nos enxerga. É uma ori maior, é uma ori que tem que ter um campo magnético maior, tem que ser expansivo, até porque vai ter que ter uma musculatura energética para lidar, por exemplo, com a ingratidão. Quando as pessoas falam para mim, porque muita gente senta às vezes para mim e diz, porque eu tenho cargo, eu falo, que bom, benção. Né? E você está preparado? Aí eu devolvo assim, você está preparado para a ingratidão? Opa! E aí,
quando a pessoa... Pode. Seguimos, é ao vivo, né, gente? Acontece. Tinha que ter botado a câmera pra lá e botado a musiquinha. Tinha que ter pelo menos caído para ficar melhor. Não, mas ele estava filmando, não ia pegar. Não Ou pegou. tava Não, filmando. não, né? Fica aberto. Poxa, chato. Então, Tem que assim... emagrecer mesmo, Nagil. O jeito ao sul tem que fazer bola. Fala, Ian. Então, o sacerdote, tecnicamente, tem que ser essa pessoa que a cabeça dele tem que comportar a força de uma estrela. É para brilhar? Sim, é para brilhar para justamente aquelas pessoas que precisam dessa luz maior alcançar. Agora, que uso se faz desse brilho, aí são outras questões, né? Sim. E aí, para isso que a gente tem que estudar, seja qual for a tribo étnica que a gente pertence, né? A gente poder entender qual é a filosofia que aquele conhecimento ancestral me traz. Por exemplo, eu admiro diversas culturas, admiro a cultura cigana, eu admiro a cultura hindu, admiro a cultura judaica, mas eu não tenho como praticar essa religião porque não faz parte da minha etnia ancestral. E aí o sacerdote, às vezes, o que acontece? Ele está deslocado do seu eixo orientador étnico. Sim. Então ele não vai ser nem feliz, porque quando ele professa qualquer palavra, ele não dialoga com a ancestralidade dele, né? E aí, se a gente partir para um mundo da cultura de Ifá, que tem mais de 10 mil anos, da filosofia, né? Há muito tempo eu digo que eu já não faço mais religião, faço filosofia. Há mais de 10 mil anos, e aí se você pensar o advento de 2025 anos, que é uma data mentirosa, né? 2024, e pensar religiões criadas agora, esse sacerdote, essa sacerdotisa, ele está muito complexo de se encontrar como uma estrela que brilha, porque não tem origem étnica, são religiões criadas e não culturas civilizatórias. Não tem origem de etnia. Eu, quando fiz o meu DNA, tá lá, eu sou da costa da Minas, eu sou do território iorubá, eu sou da Nigéria, eu fui roubada lá. Então, quando o meu orixá me chama para fazer santo, me chama para religiosidade, eu estou reconectando para resolver um roubo ancestral. Então, agora imagina se eu quisesse ser uma sacerdotisa judaica, eu não ia ter legitimidade, essa estrela não ia brilhar, porque eu não falo junto com um monte de vozes ancestrais que estão falando pela minha boca, porque o sacerdote, quando ele abre a boca, ele não fala sozinho. Então, ele tem que ter dimensão da responsabilidade, que ele pode falar e vai iludir, vai atrair, porque a gente tem essa luz, mas ela se apaga, igual a estrela que está no céu. Então, essa responsabilidade oracular, ela é muito delicada. Agora, eu quero fazer aqui um pouco a advogada do diabo. Existem milhares de sacerdotisas fazendo mau uso, sim. Eu sempre prefiro falar positivo do que falar negativo. Eu uso meu tempo sempre gastando energias positivas. Então, vamos falar o outro lado da história. E as pessoas que estão indo a determinados sacerdotes, sacerdotisas, elas estão no que elas querem. Ela tem opção de procurar, ela tem opção de buscar. Verdade. Eu penso como Ela a tem senhora. opção de pesquisar. Por exemplo, eu falo para as pessoas, para as mulheres que eu oriento, e falo para as pessoas que procuram sacerdote. Já olhou a ficha criminal da pessoa? Vamos começar por aí. Mas Vamos começar com essa brincadeira. foi o que o Cristiano Mota, ele acabou de colocar aqui na pergunta, ele colocou a pergunta assim: será que o erro no culto de Ifá, no caso ele determinou aqui como Ifá somente, não seria esse que todos são iniciados e já sai composto mesmo sem saber de nada? Aí eu vou complementar a pergunta dele. Será que o maior erro não é dentro do Ifá sair fazendo babalauaísmo, ou dentro de um candomblé sair entregando ibaxé a esmo, fazendo camarinha a esmo, a qualquer pessoa, sem realmente a gente saber se aquela pessoa está pronta para isso? Existe um detalhe no candomblé, eu posso falar pelo candomblé, que essa questão de entregar ibaxé a esmo, como a palavra que o senhor usou, ela é de 20 anos para cá, de 30 anos para cá. Sim. Tá? Nas casas matrizes, na década de 80, de 70, você já ia para a iniciação com o seu sacerdote, o seu iniciador, a sua iniciadora, sabendo que lá no futuro você teria cargo de babalorixá ou ialorixá. Ponto. Então, quando você completasse os seus 7 anos, você teria a opção de 2 cerimônias. Uma, cerimônia de Baxé, que era onde você receberia os seus direitos e sentaria no cargo
de alorixá ou babalorixá, ou você faria a sua obrigação de 7 anos e receberia um posto dentro da casa do candomblé. É um assunto até que eu costumo conversar muito sobre isso hoje. Eu falo para as pessoas assim, dentro das casas de santo, é difícil você ter posto, é difícil você enxergar posto, você não enxerga mais posto, porque todo mundo é babalorixá e alorixá. Fez 7 anos, babalorixá e Ou alorixá. menos. Ou menos até, né? Então, com isso, aqueles outros postos que tem dentro da casa do candomblé, que não tem menos importância do que um sacerdócio, porque é um corpo, é um corpo, aquela pessoa que poderia estar exercendo um posto ali de suma importância para o axé, para o candomblé, ela abandona aquilo tudo para colocar um porrão em cima do portão, 3 atabaques no canto da parede e uma ardósia no meio da sala. Pronto, ali é a casa de santo. Mas tem muita casa que abre, bota um atabaquezinho, vira na pombogira, todo mundo tá chamando de mãe de santo. Aí cresce o ego e já Isso virou aí, mãe de santo isso de aí. Umbanda. Então hoje é uma coisa muito mais de ego do que até